dia, Bom dia. bem-vindo, tá? Muito Agora é obrigado. com você. E aí a gente tem 20 minutos aí para o seu compartilhar com a gente a sua trajetória sobre a sua profissão. Já podemos começar? Já, Tá ok, então. fica à Bom, vontade. obrigado. Bom, meu bom dia a todos. Eu queria começar primeiramente agradecendo a Fundação Macline, aqui representada pela Débora, pelo convite, pela oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência profissional. É uma honra, é um prazer estar aqui compartilhando isso com vocês nesse evento. Eu espero que o que eu tenho a dizer aqui, que a minha experiência possa, de algum modo, ajudar vocês, seja como inspiração ou como orientação, principalmente para aqueles que hoje talvez pensem em seguir carreira jurídica, porque de fato é uma fase de muitas incertezas, de muita ansiedade, né? Então eu espero, com a minha experiência, poder, de alguma forma, iluminar um pouquinho esse caminho que vocês vão seguir daqui para frente, que talvez possa acompanhar vocês aí nos próximos 30, 40 anos de vida. Então é de fato uma decisão muito importante. Eu, eu tenho dois filhos, né, que passaram recentemente por essa fase, né? Meu filho mais velho também escolheu a área jurídica, está fazendo direito, está no segundo ano. E minha filha mais nova fez vestibular no passado e optou pela área de exatas, né? Você tá, provavelmente após a pandemia deve começar o curso de engenharia. Então a gente compreende muito a ansiedade, a incerteza, as dúvidas, a angústia que muitos vivem nesse momento, né? Tem alguns poucos afortunados que têm aquela convicção, aquela certeza, eu quero a vocação tal e não tenho dúvida, eu vou seguir aquilo e pronto. Mas a maior parte das pessoas, e esse foi o meu caso também, a gente tinha muita dúvida. Você não sabe exatamente, será que isso vai dar certo? Será que essa carreira é uma carreira promissora? Como é que isso aqui vai estar 5 anos depois? Eu vou ter trabalho, não vou ter? Então, é nesse sentido que eu queria trazer um pouquinho para vocês a minha experiência. E ela é um pouco diferente, talvez, do que muitos vivam em suas vidas, né? Eu quando terminei o ensino médio, com 18, 19 anos, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 para 14 anos. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu já trabalhava há algum tempo, já tinha uma certa independência. E acabou que eu fui adiando muito essa decisão, né? Eu fui empurrando com a barriga, e só vinha fazer uma faculdade quando eu tinha 29 anos. Então, 11 anos depois, é que eu vim tomar essa decisão e escolhi um curso. Então, se eu tenho um conselho a dar, o primeiro conselho para vocês seria esse. Se possível, é claro, né, porque cada um tem as suas condições, mas se possível, não adie essa decisão. Por mais difícil que seja, por mais incerteza e dúvida que possa ter, o ideal é óbvio, é você fazer as coisas no tempo certo, vai ser muito mais fácil. Quando eu decidi fazer faculdade, já com quase 30 anos, eu já estava casado, já tinha filho, já trabalhava, então a coisa fica realmente muito mais difícil. Você vai ter que achar muito mais motivação, muito mais força para dedicar aos estudos, e como meu foco era concurso público, você tem que ter realmente se desdobrar. Então, primeiro conselho, aproveite o momento, aproveite essa época que provavelmente vocês vão ter menos compromissos e responsabilidades. Foquem nos estudos, foquem numa carreira, se dediquem firmemente a isso, estudem, aprofundem, busquem conhecimento, que é a hora certa, e depois vocês vão poder aproveitar melhor a vida, aproveitar melhor aquilo que a profissão vai dar para vocês. Mas dessa minha experiência eu tenho também um segundo conselho, que é o seguinte: se por acaso der errado, se por acaso a escolha que vocês fizeram não é aquela que vocês sonharam, houver alguma decepção com a escolha feita, ou sei lá, qualquer motivo que tenha que você, essa carreira não é a carreira que eu queria, eu quero mudar. Então, o segundo conselho é esse: sempre há tempo. Por mais que tenha passado 10 anos, 15 anos, 20 anos, sempre há tempo. Se você acha que tem que reorganizar a carreira, se você acha que tem que recomeçar, se você acha que tem que mudar completamente o rumo, sempre há tempo. Então, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para iniciar uma nova carreira, nunca é tarde para mudar a vida. Então, se por acaso a escolha que vocês fizeram, daqui a alguns anos, vocês chegarem à conclusão de que vale a pena mudar, não tenham medo. Arrisquem, mudem, porque sempre há tempo. Eu comecei com 30 anos, fiz o meu curso de Direito na UEA, aqui em Manaus mesmo. Durante toda a faculdade eu fiz o curso sabendo que eu queria fazer concurso público e me dediquei a isso.
E assim que eu terminei a faculdade, eu colei grau em abril de 2008. E em setembro de 2008, eu tomei posse como procurador da Fazenda. Porque eu passei toda a minha faculdade focado em estudar e me preparar, porque eu sabia que eu tinha perdido tempo, que eu tinha que correr atrás. Então, motivação também é algo muito importante. E uma curiosidade, né? Então, esses seriam meus dois conselhos tirados com base na minha trajetória. Primeiro, aproveitem o tempo que vocês têm agora. E segundo, se por acaso tiver que recorrigir a rota lá na frente, não tenham medo de recomeçar. Eu tenho um colega também que se formou em engenharia mecânica, depois trabalhou comigo no Ministério Público, na época ainda que eu era técnico no Ministério Público, e foi recomeçar um curso de medicina com 40 anos. Se formou depois dos 40, hoje é médico e está bem. Então, desses dois conselhos, mas tem também uma curiosidade interessante, que também diz respeito à escolha de carreira. Quando eu tinha 18, 19 anos, como eu disse, eu tinha muitas incertezas, não sabia exatamente o que eu queria fazer. Mas uma convicção que eu tinha era sobre o que eu não queria ser. E, curiosamente, o que eu não queria ser era advogado. Eu tinha um preconceito imenso, né, daquele estereótipo de advogado, engomadinho, paletó, gravata, aquela coisa bem empolada que a gente vê em filme, né? E passando-se o tempo, você vê que isso é só um preconceito. A carreira é uma carreira bonita, uma carreira que eu me encontrei nela, eu gosto do que faço, me sinto realizado. E possivelmente, se eu tivesse tomado uma escolha, feito essa escolha na época que eu concluí o ensino médio, provavelmente eu não teria escolhido isso, por um preconceito. Então, é uma outra coisa também. Procurem conhecer bem como é a realidade das carreiras, que muitas vezes a gente tem ideias bem estereotipadas sobre o que as pessoas fazem, sobre como é aquela profissão. Então, conhecer bem, conversar com pessoas que exercem a profissão é sempre uma coisa muito útil. Tá? Aí essa é a primeira parte, né, que eu queria falar um pouquinho da minha trajetória, o tempo é curto, então, muito rapidamente. E eu espero que possa servir de motivação para vocês, né, para que vocês lutem por aquilo que vocês realmente sonham. Eu queria aproveitar agora também o restinho de tempo para explicar para vocês um pouquinho sobre como é a carreira jurídica e a principal razão que me levou a escolher esse curso já quando eu decidi fazer uma faculdade. Os principais motivos é, de fato, a abertura que ela te dá, a quantidade de funções, cargos e carreiras que você pode escolher uma vez que você optou pela carreira jurídica, pelo curso de Direito. Então, eu queria pedir para a Débora colocar a primeira lâmina da transparência. Não sei se está preparada aí, Débora, para a gente poder... Já está. Já sim? Tá, obrigado. Ah, o curso de Direito, ele vai nos abrir algumas portas. E como eu tinha começado já, decidido fazer a faculdade já um pouco tardiamente, eu cheguei à conclusão de que eu precisava de alguma coisa que me desse um acesso profissional, uma ascensão profissional rápida, que dependesse só de mim, que eu não dependesse de muito tempo para formar clientela, crescer na carreira ao longo do tempo e tudo isso que eu já tinha perdido um certo tempo, essa era a minha avaliação. E meu foco, então, era concurso público, porque se eu me dedicasse firmemente, passasse um bom concurso, eu já poderia começar e ter uma boa profissão, uma boa remuneração. E essa foi a estratégia, foi a decisão racional que eu tomei e, felizmente, deu tudo muito certo. Então, o curso de Direito ele vai nos abrir algumas portas. Então, na área privada, que é o mais comum, né, que todo mundo identifica de imediato, é a carreira de advocacia. Uma desvantagem que a gente poderia dizer do curso de Direito é que, na verdade, uma vez formado, praticamente tudo que você for fazer depois, você vai depender de uma segunda prova. Ou seja, o diploma de Direito em si, ele não vai te conferir um acesso imediato à profissão. Talvez salva a profissão de professor, mas ainda assim você vai ter que, se for um professor de universidade pública, vai depender de um concurso também. Na universidade privada, é possível que isso seja feito apenas com um currículo, uma especialização, o ideal seria um mestrado, alguma coisa assim. Mas na advocacia, como vocês sabem, você vai ter que se submeter a uma prova, que é a prova da OAB, que é uma prova qualificatória. É qualificatória por quê? Porque não existe um número restrito de vagas para a profissão de advogado. Ou seja, basta você se qualificar na prova. Então, a prova tem uma pontuação mínima, que são
que é a cobrança do conhecimento necessário que você deve ter absorvido durante a faculdade, que te permite exercer com a mínima qualidade a profissão de advogado. Uma vez que você é aprovado nessa prova, você ganha um certificado, um diploma que lhe permite inscrever na Ordem dos Advogados e exercer a profissão de advogado. E na advocacia existe uma infinidade imensa de especializações, e o normal é que cada advogado busque determinado nicho para naquele nicho poder crescer profissionalmente. Então, eu citei algumas aí no slide, né, que são as mais comuns, as mais conhecidas, como civil, penal, administrativo, ambiental, trabalhista. Mas dentro desses ramos, inclusive, você vai encontrar subespecializações e cada vez nível de conhecimento mais especializado. Por exemplo, dentro do civil vai ter advogado que é especialista em questões de família. Então, vai resolver questão de separação, alimentos, guarda de filhos, etc. Advogados especializados também em civil em sucessões, processos de herança e outros assim. Advogados especializados em fusões de empresas, em direito digital, em direito esportivo. Então, uma vez formado, o normal, assim como ocorre na medicina, por exemplo, é o advogado buscar uma especialização em determinada área. No meu caso, meu foco desde sempre foi o concurso público. Então, durante toda a minha carreira acadêmica, meu curso de Direito, eu me dediquei a estudar focado em fazer prova para a advocacia pública. Então, nesse caso, os ramos de direito público eram aqueles que mais me interessavam. O curso de Direito normalmente vai demorar 5 anos, eu concluí em 4 anos e meio, que eu fui antecipando algumas disciplinas, como eu disse para vocês, eu estava correndo quanto tempo. E no último semestre, na verdade, eu já estava aprovado, já tinha feito a primeira prova para procurador da Fazenda e já tinha sido aprovado na prova objetiva e na prova discursiva. Quando eu colei grau, eu só estava aguardando ser chamado. Em média, você vai demorar para passar num concurso desse mais ou menos esse tempo, se você focar uns 4, 5 anos de estudo contínuo. Na carreira pública, o curso de Direito ele vai te abrir também uma imensidão de oportunidades. São muitas vagas. Então, na próxima lâmina, que eu acho que a Débora deve ter colocado aí para vocês, das carreiras públicas, a gente vai ter, na esfera municipal, a vaga de procurador do município. Não são todos os municípios que têm quadro de advogados, mas isso é mais comum nas capitais. Por exemplo, em Manaus a gente tem a PGM, né, que é a Procuradoria Geral do Município, e um quadro de carreira específico para pessoas formadas em Direito, né? São cargos exclusivos para pessoas graduadas no curso de Direito. E o procurador do município ele representa ativa e passivamente o município em ações, né? Qualquer processo que envolva o município de Manaus, quem vai representar vai ser um procurador do município. Mas o município seria esse, né? Pode ser algum outro município que tem Tribunal de Contas, mas é muito raro, acho que São Paulo, Rio de Janeiro são poucos. Na esfera estadual, a gente já começa a ter um desdobramento maior de cargos. Então, no Poder Judiciário, a gente vai ter um juiz de direito, que faz a função que vocês sabem, né? Que é a função judicante, é a função de um juiz, esfera penal, esfera civil. Mas o concurso vai ser um só, ele está vinculado ao Tribunal de Justiça de cada estado. Então, são 27 unidades federativas, cada uma delas vai ter a sua carreira de juiz, em concursos próprios. Nós temos também os procuradores de estado, que representam, no caso, falando do Amazonas, né, no caso a PGE, representa o estado nas ações de natureza fiscal, ações de propriedade, ações de diversas naturezas. CMS, por exemplo, né, que são as tributárias estaduais. Nós vamos ter a Defensoria. A Defensoria representa as pessoas desassistidas, né, as pessoas chamadas hipossuficientes, as pessoas que precisam do Estado para que proveja a eles um advogado que possa representá-los judicialmente. Então, aqui é a DPE, nas matérias estaduais. A gente vai ter também os membros do Ministério Público, que são os promotores de justiça. O Ministério Público, ele representa juridicamente a sociedade. Então, o mais comum do Ministério Público a gente reconhece nas ações penais. Então, sempre que houver algum crime,
a sociedade ela foi, de uma certa forma, agredida por aquele crime. E é necessário que tenha um representante jurídico que represente ativamente a sociedade. Então, é ele que faz a denúncia daquele crime, é ele que busca perante o juiz a condenação do criminoso, seja num crime de homicídio, furto, corrupção, seja o que for. Mas o Ministério Público também atua em ações cíveis, ações de reparação, ações coletivas, ações de danos ambientais, por exemplo. Então, é uma carreira bastante importante, ela representa a sociedade perante o Poder Judiciário e defende a sociedade de eventuais danos que ela possa sofrer, seja na esfera penal, seja na esfera civil. E tem também, que também são funções exclusivas para aquelas pessoas formadas na área jurídica, são as funções que a gente chama de funções auxiliares, né? No caso, oficial de justiça, analistas de tribunais ou analistas do Ministério Público, que também exige o diploma de direito, e é também uma carreira boa, uma carreira que a pessoa pode crescer profissionalmente dentro dela. Na esfera federal, que é onde eu trabalho, onde eu exerço minha profissão, que é a próxima lâmina, a gente vai ter basicamente a mesma estrutura, só que um pouquinho mais complexa. Então, vai ter também o Poder Judiciário, vai ter os representantes do Estado, que no caso aí na esfera federal, os representantes da União, vão ter os representantes do Ministério Público na esfera federal, vai ter a Defensoria Pública da União, que representa os desassistidos nas questões que envolvam questões federais, por exemplo, o INSS, uma questão federal, vai ter os auxiliares de justiça também. Então, é como se fosse um espelho da estadual, só que, como vocês podem perceber por aí, ela tem subdivisões um pouquinho mais complexas. Por exemplo, no judiciário, a gente vai ter o juiz federal, que atua perante os tribunais regionais federais, e ele tem competências em causas federais, por exemplo, tráfico internacional de droga, crimes ambientais que envolvam unidades de conservação federal ou que envolvam mais de um estado. Por exemplo, um crime ambiental no Rio Amazonas, ele é um crime federal, porque o Rio Amazonas é um rio que passa por diversos estados, ou seja, não está circunscrito a uma única unidade da federação. E assim sucessivamente, que envolvam, por exemplo, também autarquias federais, como eu citei o caso do INSS, o INCRA, FUNAI, etc., né? Então, essa é a função dos juízes federais, questão tributária também federal. E os juízes federais do trabalho. Normalmente a gente chama só juiz do trabalho, mas também é um juiz federal, que está vinculado aos tribunais regionais do trabalho, no caso aqui o TRT, da 11ª Região. Nós temos, no âmbito do Ministério Público da União Federal, nós temos também algo semelhante. Vai ter o Procurador da República, que faz as funções do que no estadual seria um promotor de justiça, ou seja, denuncia os crimes federais, atua nas ações civis públicas federais perante os juízes federais. E o Procurador do Trabalho, que faz as suas funções perante um juiz do trabalho. E tem também um Procurador da Justiça Militar, que atua especificamente nos crimes militares vinculados às Forças Armadas. No que diz respeito, seria o paralelo, o espelho, né, do advogado, do procurador de Estado, a gente vai ter, que é a função que atualmente eu exerço, né, os membros da carreira da AGU. A AGU é a Advocacia Geral da União, e dentro da Advocacia Geral da União, que seria o equivalente à PGE nos estados, nós temos 4 carreiras, 4 subdivisões. Então, primeiramente, nós temos os procuradores da União, seria o equivalente ao procurador do Estado, que ele representa a União, a administração direta, ou seja, a presidência da República, os ministérios e os órgãos vinculados a esses ministérios em todas as causas perante a Justiça Federal. Então, por exemplo, uma ação contra o MEC. O MEC é um órgão vinculado ao Ministério da Educação. O MEC é o próprio Ministério da Educação, né? Mas questões do Enem, por exemplo, né, vai estar vinculado ao MEC. E quem vai defender a União, nesse caso, vai ser um procurador da União. A gente tem um procurador federal, que representa as autarquias federais, então, instituições como o INCRA, IBAMA, o FAM, que são autarquias e fundações. Elas são criadas pelo governo federal, são mantidas, de certa forma, em alguns casos, pelo governo federal. Algumas têm autonomia financeira, têm recursos próprios, mas, no geral, o orçamento delas é mantido pelo governo federal. Só que elas têm uma relativa independência.
Então, elas não estão totalmente vinculadas, elas têm uma personalidade jurídica própria. Por exemplo, a UFAM. A UFAM ela tem uma relativa independência do governo federal. Então, ela não é representada pelo procurador da União, que representa a administração direta, que representa o Ministério da Educação. Ela é representada por um procurador federal, que tem uma independência em relação à própria União. É possível, muitas vezes acontece, de ter ações que envolvam, de um lado, a União, a administração direta, e do outro, uma de suas autarquias. Por exemplo, uma discussão judicial entre a União e o INCRA, a União e a FUNAI, a União e o INSS. É esquisito, né? Mas pode acontecer. Então, de um lado do processo teria um procurador da União, do outro lado do processo, um procurador federal. E a função que eu exerço é de procurador da Fazenda Nacional, que também está vinculado à administração direta, porém é uma carreira especializada na parte fiscal, na parte tributária. Então, a minha especialização como advogado é a matéria fiscal, é a matéria tributária, e isso é separado constitucionalmente, né? Existe uma procuradoria própria para cuidar dessa matéria no âmbito da União. No âmbito estadual, os procuradores estaduais, eles se revezam e trabalham em causas fiscais, de ICMS, por exemplo, ou de PVA, ou que seja, indistintamente com os demais colegas. É uma carreira única. No âmbito federal, existem essas separações. E o quarto ramo da AGU seria os procuradores do Banco Central, que é também uma especialização jurídica específica para essa autarquia, que é o Banco Central. Então, basicamente, seria assim que é composta a AGU. Além disso, a gente vai ter também a DPU, que são os defensores públicos da União, que vai fazer basicamente o que fazem os defensores públicos estaduais, porém na esfera federal, como eu disse, citando como exemplo, em matérias, por exemplo, de pedido de aposentadoria pelo INSS. O INSS, como é uma autarquia federal, esse processo se passa na Justiça Federal, e quem defenderia a pessoa nesse caso seria um defensor público da União e não um defensor público estadual. Então, se você pegar todos esses cargos seja na esfera federal, na esfera estadual, multiplicar pelas 27 unidades da federação, você vai ver que tem muita oportunidade. Só que, é claro, cada vez é mais concorrido, cada vez é mais disputado. O concurso público hoje ele se tornou, de fato, uma coisa assim muito profissional, né? As pessoas elas se preparam exaustivamente por isso. Tem coaching de concurso, tem escolas especializadas em preparação para concurso. Então, de fato, hoje em dia, a pessoa que pretende se dedicar a isso, ela tem que estar ciente de que vai ter que estudar. Então, o que eu poderia dizer para aquelas pessoas que pensam, será que eu tenho aptidão para isso? Será que eu me daria bem na área jurídica? Eu acho que a principal qualidade que a pessoa deve buscar em si para saber se daria certo ou não daria certo é o gosto pela leitura. É uma coisa que você vai fazer muito, né? A gente vê, principalmente em filmes, né? A gente vê muita questão da oratória, né? Aquela coisa de tribunal, law and order, essas coisas assim. Então você vê muito o advogado falando no tribunal, aquela coisa. Bem existe, mas vamos dizer que isso é um percentual bem menor na carreira. Na minha carreira, por exemplo, raramente eu tenho uma audiência com o juiz, muito raro. Quase sempre é escrito, é ler e escrever, ler e escrever. Então você tem que ter um gosto pela leitura, porque se você ler, você vai escrever bem. Você vai ter uma capacidade boa de interpretação, e esse é o principal requisito para você se dar bem na área jurídica, é gostar de ler. Obviamente que durante o curso e na preparação para concurso, você vai ter que ler muitos livros jurídicos, muitas leis, jurisprudência, doutrina, etc. Mas o gosto pela leitura, de um modo geral, ele vai te auxiliar em tudo, né? E aí acho que é um conselho também que eu acho que vale para a vida, né? Você lê é uma coisa que você aprende muito, né? Você consegue ganhar muita experiência sem necessariamente ter vivido aquilo, né? Então você consegue assimilar muita coisa, você consegue abrir muita cabeça. E isso acho que vale para todas as carreiras, mas para a jurídica principalmente, isso é fundamental, né? Você ter gosto, não sentir aquele peso, que muita gente é como se fosse um sofrimento, né? Você parar e ter que ficar algumas horas ali lendo livros, né? Mas para a área jurídica isso é fundamental. Doutor, Oi. nosso tempo esgotou. Sim, já concluí também, era só isso mesmo. Eu posso deixar seu e-mail para os nossos alunos entrarem em contato com o senhor, qualquer coisa dúvida que eles Pode. tiverem, Claro, pode sim. orientação que eles Pode precisarem, sim. a gente vai deixar aqui o seu e-mail,
Tá Tá certo? ok. Pode deixar, fica à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida, saber mais alguma coisa sobre a carreira. Os alunos estão perguntando se você Não tem Insta, tenho, Instagram. não tenho, não tenho. A única rede social que eu uso é o Twitter. É, né? Então, deixa o Twitter, então. Dá É arroba Moraes Alexandre. Moraes Alexandre. É, Tá só não certo, botar o doutor. Dre, tá? Dá um Tá ok. sorriso aí para foto, Mu- para a gente Muito já obrigado de tá. novo pela oportunidade. Foi um prazer muito grande, viu? É, os alunos estão Espero ter comentando aqui, contribuído. os alunos estão comentando que foi muito esclarecedor, foi top, agradecendo também. Doutor, muito obrigado pela sua colaboração, tá certo? Um abraço. Obrigado a vocês. Um abraço. Tchau.